Palestra de Joel Goldsmith, A Espada do Espírito, tape 527A, parte 2, tradução de Rosilda Rocha. Boa noite. Quando aprendemos a nos voltar para a consciência, para a nossa própria consciência, a consciência do indivíduo, você e eu, e compreendemos, eu tenho um maná escondido. Eu tenho carne que o mundo não conhece. E compreendemos que eu tenho, que eu sou. Então, nessa consciência mais elevada, nos tornamos conscientes do soar da palavra de Deus ela mesma. Algumas vezes, como a pequena e serena voz, e algumas vezes como um trovão. Porém, de uma forma ou de outra, recebemos uma comunicação espiritual de dentro de nosso próprio ser. A esse ponto, uma questão sempre surge. Quando ouvimos essa voz, quando recebemos uma ação da graça, quando recebemos uma comunicação de Deus, isso nos liberta completamente dos problemas desse mundo? E a resposta é não. Ninguém, inclusive o mestre, foi liberto completamente dos problemas desse mundo. No caso de Paulo, foi chamado de um espinho na carne. No caso do mestre, poderia ser chamado de o Sinédrio ou Judas. Entretanto, o nome não faz diferença, é sempre a mesma coisa. Uma crença universal em dois poderes que não foi ainda completamente ultrapassada. É sempre uma crença em segurança material ou bem material de uma natureza ou de outra. Algumas vezes, até mesmo uma confiança nas pessoas. Se o mestre confiou completamente em seus discípulos, nunca saberemos. O certo é que ele suspeitava de um deles. Ele foi capaz de nomeá-lo rapidamente. Então, talvez mesmo algum tempo antes, ele conhecia a natureza humana da serpente que ele estava alimentando em seu seio. Mas, para nosso propósito, não vamos pensar nesse momento em termos de nossa liberdade última desse mundo. Em lugar disso, vamos pensar em termos do princípio que nos libertará. Em cada caso, o princípio se revela para nós vagarosamente, de acordo com o grau e a medida de nossa capacidade de entendê-lo. Da mesma forma que, bem, pelo menos alguns de nós aqui lembram do primeiro avião que atravessou 26 milhas do canal inglês da França para a Inglaterra e ganhou 25 mil libras por essa façanha. Muito bom! Nós pagamos agora para fazer essa viagem. Eles eram pagos para fazer isso. Porém, simplesmente se lembrem da natureza dos aviões nos quais eles viajavam. E você também pode olhar para todas as coisas, desde sua máquina de costura, e comparar com os modelos antigos. E também os automóveis do modelo T até os modelos mais novos. E verá como esses princípios se revelam para nós no grau de nossa capacidade de assimilá-los e compreendê-los. E assim é que estamos chegando muito vagarosamente. Entretanto, podemos dizer que estamos muito perto de completar um círculo, partindo da profundidade da própria ignorância religiosa, superstição e paganismo de apenas um século atrás, até a altura
da revelação do Mestre alcançada há 2000 anos atrás. Fizemos quase todo esse círculo e voltamos para onde estávamos há 2000 anos atrás, quando foi revelado que eu sou Deus. Uma vez mais, indivíduos aqui, ali, em outros lugares do globo, estão ouvindo realmente essa voz dentro deles declarar: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. E vocês sabem que quando alcançam esse ponto, estão pouco a pouco alcançando a altura que Moisés alcançou, que Jesus alcançou, Isaías e Buda. Esse é exatamente o ponto onde eles estavam. E desse ponto nos revelaram que dentro de nós existe o reino de Deus e que faz soar a sua voz justamente dessa forma: aquiete-se e saiba que eu, no centro de seu ser, sou Deus. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu estarei contigo até o final do mundo. Eu sou o pão, a carne, o vinho, a água, a ressurreição. Eu sou vida eterna. E o maior de todos, eu vim para que tenhais vida e para que tenhais vida mais abundantemente. Simplesmente pense por um momento o que lhe acontecerá individualmente quando você retornar ao silêncio dentro de si mesmo e deixar essa voz lhe falar, até que você realmente escute: eu, no centro de seu ser, sou poder. Eu, no centro de seu ser, sou o único poder. Existe algum outro poder além de mim? Existe algum outro Deus além de mim? Eu não conheço nenhum outro, diz Isaías. Somente esse eu, no centro de meu ser, é Deus. Mas você vê, quando recebe isso, e pode receber muito rapidamente, se tomar uma decisão antecipada. E quando a tomar, não vai pedir um carro novo, ou uma casa nova, ou um vestido novo, ou um negócio novo, ou um novo casamento, ou qualquer outra coisa. Porém, vai tomar a decisão de aceitar esse eu como onisciência. E vai compreender de que desde que ele é aquele que tudo sabe, ele já conhece todas as suas necessidades. E é seu grande prazer lhe dar o reino. E tente não traduzir o reino espiritual em termos de dólares, ou libras, ou coisas, ou pensamentos. Porque os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos. As maneiras de Deus não são as suas maneiras. A graça de Deus não é algo de natureza material. E ainda assim, quando aparece, chega a nós de uma forma tangível, a qual chamamos de bem material. A barreira é ter uma ideia pré-concebida sobre qual a forma que a mesma deve tomar. Você vê, a espada do Espírito deve chegar a nós para cessar todas as nossas crenças num Deus distante de nós, para cessar todas as nossas crenças teológicas
sobre a natureza de Deus. Um Deus que pune ou recompensa, um Deus que dá, um Deus que retém. Tudo isso deve ser retirado de nós. E até que cheguemos à realização de que só poderemos encontrar Deus face a face quando ouvirmos a pequena e serena voz dentro de nós dizer essa pequena palavra: eu estou aqui. Eu não morro. Nem a morte nem a vida podem nos separar do amor de Deus, porque eu não morro. Eu sou imortal. Eu sou eterno. Eu sou o próprio ser de Deus expresso de uma forma individual infinita. Todavia, devo viver não pela minha sabedoria humana, não pela minha força física, não pela minha educação ou pela minha conta bancária ou a conta bancária de meus pais. Eu preciso aprender a viver por cada palavra que procede da boca de Deus. Até que isso tenha sido alcançado, essa espada vai continuar a cortar e cortar, até que tudo tenha sido cortado de nós. Tudo que não for necessário à vida do Filho de Deus. A vida espiritual não é uma vida difícil. A vida espiritual não tem problemas. É somente para alcançar essa vida espiritual que encontramos essa espada. Uma vez que o Espírito de Deus esteja sobre nós, e como o Mestre disse, eu fui ordenado para curar os doentes, confortar, libertar os prisioneiros, alimentar os famintos, vestir os pobres. Uma vez que sejamos ordenados para fazer isso, a vida tem muito poucos problemas. Praticamente nenhum que seja nosso. Qualquer que seja o problema que chegue à nossa vida, é somente no grau em que estamos ainda carregando a carga de outros. Em muitos casos, pode ser da família, e em muitos casos são os nossos pacientes e estudantes que nos trazem os seus problemas. Mas, olhando para as nossas próprias vidas, vamos encontrar muito poucos problemas. Porque, uma vez que o Espírito do Senhor esteja sobre você, você está livre. Nosso propósito, então, é alcançar essa mente que estava em Jesus Cristo. Alcançar a ordenação, alcançar a habilidade de receber comunicação do Espírito dentro de nós, para que também possamos viver por cada palavra que vem de dentro de nós. Paulo alcançou isso. Ele disse: eu vivo, porém não eu. Cristo, o Espírito de Deus, vive a minha vida. Muitos têm recebido alguma medida desse mesmo Espírito de Deus e têm sido guiados e vivido por ele. Essa realização se torna possível quando você compreende que Deus, consciência infinita, constitui a sua própria consciência e que precisa apenas se voltar constantemente para a sua própria consciência até que a mesma comece a fazer soar a sua voz de uma forma tangível para você e através de você. Naturalmente, precisa compreender
que isso não vem através de esforço, vem através da graça. Porém, existe um esforço de nossa parte. E esse esforço, primeiro que tudo, é para termos o conhecimento da verdade. Esse esforço é naturalmente para chegarmos à percepção consciente da natureza de Deus e da natureza da oração, para que possamos orar corretamente. Nos foi dito que se oramos e não recebemos, é porque não sabemos como orar. E você sabe como isso é verdade, porque realmente sabe que quando a oração é feita da forma correta, em alguma medida, surgem resultados tangíveis, surgem resultados palpáveis, surgem frutos palpáveis. Então, o que é a oração? Ou o que é a oração correta? E não existe uma fórmula para enquadrá-la, mas podemos dizer que a oração é uma comunhão interior, uma comunhão dentro do indivíduo que toma forma principalmente de escuta. Oração também é essa forma interior de comunhão na qual estamos buscando de Deus. Porém, estamos buscando apenas a graça espiritual, bênçãos espirituais, verdade espiritual, palavra espiritual. Isso é importante, muito importante, porque deve lembrar que temos estado orando por coisas sem consegui-las durante 1700 anos. E o mínimo que podemos fazer agora é tentar fazer orações de natureza completamente espiritual. Orações que sejam completamente uma busca pelo reino de Deus, que sejam completamente uma busca pela graça de Deus. Simplesmente pense quão frequentemente dizemos: Tua graça é minha suficiência em todas as coisas. E então, nos voltamos e pensamos em termos de alguma forma de bem material. Nós justamente acabamos de dizer: Tua graça é minha suficiência. E, no momento seguinte, tua graça se torna o quê? Uma coisa. Mas a oração é a declaração de que realmente tua graça é minha suficiência em todas as coisas. E, finalmente, nos foi dado essa palavra, acrescentadas, que significa que sempre existe uma suficiência da graça de Deus presente em nossa consciência, com a qual atender todas as nossas necessidades imediatas. Bem, você sabe, muito frequentemente aqui também nós pensamos sobre a graça de Deus atendendo a todas as nossas necessidades pelo resto de nossas vidas, pelo resto de nossos dias, em lugar de nos concentrar nas necessidades de hoje. Se pudermos pensar sobre nós mesmos como vivendo hoje, e não apenas buscar a realização da graça de Deus, mas compreender que existe uma suficiência da graça de Deus com a qual atender às necessidades de hoje. Então, cada dia,
tomará conta de si mesmo, até que o ontem, o hoje e o amanhã se fundam em um só. Aqui, novamente, nós juntamos tesouros para o futuro. Mas esses tesouros são imaginários. Imaginamos as necessidades que teremos pelos próximos 10 anos, mais ou menos. Quando o único tesouro de que precisamos é o tesouro desse momento, porque esse é sempre um momento contínuo. O agora espiritual não é como o agora do tempo e espaço, quando você diz agora e então já se passou. Porém, o agora espiritual é uma eternidade, desde que espiritualmente sempre é agora. E você nunca passa desse agora. O agora nunca desaparece no passado. O agora nunca se torna o futuro. O agora espiritual é uma infinidade e uma eternidade desse exato momento. Se pudéssemos buscar somente a realização da graça de Deus no agora, como uma suficiência nesse momento agora, nós também descobriríamos que alcançando-a agora, ela nunca nos deixa, nem nos abandona, porque o agora nunca desaparece. É sempre o mesmo agora no qual o nosso bem aparece. Isso também foi um dos mistérios da velha prática metafísica, onde alguém procura ajuda para arranjar um emprego e, através do tratamento metafísico, a recebe. E então, no próximo ano, ou daqui a 2 anos, está procurando um outro tratamento para arranjar novamente um emprego. Como se a demonstração espiritual tivesse que ser feita 2 vezes. Ou busca uma demonstração de suprimento esse ano e talvez a alcança. E então, no ano seguinte, busca uma nova demonstração de suprimento. Como se a demonstração espiritual tivesse que ser feita 2 vezes. Ah, você diz, mas eu experienciei isso. O tratamento tinha que ser feito 2 vezes. Não, não tinha. Nós perdemos nossa demonstração por acreditar que foi um evento do passado em lugar de uma atividade do espírito. Um desses dias, vamos ter a compreensão suficiente de que quando temos uma cura espiritual, somos curados para sempre, porque, certamente, uma atividade espiritual não precisa acontecer 2 vezes. Uma atividade espiritual deve partilhar da eternidade e da infinidade. Portanto, uma vez que uma demonstração espiritual é realizada, a mesma deve ser permanente. E será permanente quando compreendermos que a demonstração não foi uma demonstração de suprimento e não foi uma demonstração de cura. Foi uma demonstração da onipotência, da onipresença e da onisciência de Deus. Essa é a demonstração que é feita quando uma demonstração espiritual acontece. Não é uma demonstração de coisas. Você não pode demonstrar um automóvel espiritualmente. Você não pode demonstrar uma casa.
Você pode demonstrar somente que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Quando tiver demonstrado isso, você o terá demonstrado durante todo o tempo. Em todos os graus, nossa demonstração é uma demonstração da graça de Deus. Ela precisa ser feita apenas uma vez em nossa experiência. Nossa demonstração é a realização do Cristo como nossa verdadeira identidade. E essa demonstração só precisa ser feita uma vez. Nossa demonstração é que vivemos pela palavra de Deus. E essa demonstração só precisa ser feita uma vez. Você vê porque a espada do Espírito nos atinge? Temos tantas crenças que precisam ser removidas cirurgicamente de nossos pensamentos, de nossas mentes. Essas crenças precisam ser removidas e essa espada do Espírito é realmente o bisturi do cirurgião. De que outra forma, exceto através desse cutucar, dessa contínua inquietação da espada do Espírito, poderíamos jamais deixar nossas crenças finitas, nossos conceitos, opiniões, teorias e teologias? De que outra forma? Então, provavelmente, uma razão que me faz lhes dizer tão frequentemente que ainda não alcancei a libertação completamente é justamente essa, que a espada do Espírito permanece me cutucando e nunca me deixa descansar, por medo de que, algumas vezes, eu possa acreditar que a tenha alcançado completamente e então perca o caminho. Como Jacó, eu vou dizer: não, eu vou lutar, vou permanecer justamente com esses problemas, até que o Espírito de Deus esteja tão claramente realizado que a liberdade, então, se torna uma total e completa demonstração do Cristo. Bem, esses dois assuntos surgiram juntos de uma forma estranha, mas penso que por enquanto evoluíram para algo a partir do qual podemos avançar. Obrigada.